Que a Tua palavra, Deus, entrar, Pai, em nossos corações e possamos sair daqui, Pai, cheio da Tua palavra e colocar em prática, Pai, a Tua palavra, Pai. Amado Deus, muito obrigado. Pelo nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Bem, como é bom, né, amados, estar na casa do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é gostoso a gente poder estar na casa de Deus e poder falar de Deus. Né? E ter a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. Esse momento tão especial. Também é um dia dos avós, né? Esse ano a gente está como avós também. Eu me sinto meu tio. Te amando, fazer o quê? Mas é importante, como é gostoso poder realmente estar na casa de Deus. E hoje eu queria trazer para os irmãos uma reflexão que com certeza muitos dos irmãos já conhecem. Mas Deus colocou na minha vida, durante essa semana passada, uma passagem que Deus colocou na minha vida que é, para mim, uma história que traz muitos ensinamentos para a minha vida, para mim com certeza para a sua. E existem momentos que oramos e a resposta parece que não chega rapidamente, irmãos. Oramos e uma porta se abre. Oramos e recebemos uma notícia. Oramos e percebemos uma mudança. Há momentos que isso acontece na minha e na sua vida. Há momentos que quando a gente ora, as coisas acontecem. Há momentos que quando eu procuro na oração, Deus responde. Mas também há momentos que parece que Deus não responde. Mas também existem momentos que oramos e nada parece acontecer. As pessoas continuam doentes. A porta continua fechada. O filho continua distante. O casamento continua enfrentando dificuldades. E a situação financeira continua apertada. E a resposta que esperamos simplesmente não chega. Esse muitas vezes acontece na minha vida também. Eu acredito que muitas vezes acontece na vida dos irmãos. É nesse momento que surgem perguntas, que muitas vezes temos medo de até fazer em voz alta. Tem coisas que a gente às vezes tem que ter medo, né? Será que Deus me ouviu? Porque quando a gente pede e Deus responde, nossa, Deus me ouviu. Mas quando você pede, parece que Deus não respondeu. Aí você faz essa pergunta, será que Deus me ouviu? Será que Deus esqueceu de mim? Por que Deus está demorando tanto para responder? Por que isso não acontece tão rápido da forma que eu quero? Vamos agora para João 11, apresentar uma história muito conhecida que Jesus conta para mim e para você. A história de Marta, Maria e Lázaro. Aqui, amados, nós não estamos falando de pessoas estranhas ao Senhor. Jesus conhecia aquela família. Pode abrir, por favor? João 11. 1. Isso. O homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com o perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Interessante, amados, que quando a gente vem do Senhor, para a palavra do Senhor, quando Marta, Maria, estava passando por uma situação difícil, que era o irmão doente, elas simplesmente fizeram o quê? Mandaram uma mensagem para o Senhor, para Jesus: Senhor, aquele que ama está doente. Elas não fizeram um discurso, não apresentaram uma lista de méritos, elas apenas disseram: aquele que ama está enfermo. Provavelmente esperavam que Jesus deixasse tudo e viesse imediatamente. Porque ela mesmo dizendo: aquele que tu amas está doente. Mas Jesus não chegou no tempo que elas esperavam. Enquanto esperavam, a enfermidade avançou. Enquanto esperavam, Lázaro morreu. Enquanto esperavam, começou o velório. Enquanto esperavam, foi colocado no túmulo. E uma pedra foi colocada na entrada do túmulo. Aquele que poderia ter impedido a morte não apareceu na hora que elas esperavam. Mas é interessante que
Mas o silêncio de Jesus não significa ausência. A demora de Jesus não significa que ele não havia pedido controle. Interessante que nessa história, quero destacar 5 palavras para vocês, amados, hoje. Primeira palavra é amor. Demora, lágrima, pedra e voz. Primeiro, a gente quer falar para vocês sobre a questão do amor. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Gente, se ele amava aquela família e recebeu a notícia que Lázaro estava doente, por que ele não foi rapidamente? Porque ele amava aquela família. Ele poderia ter ido àquela família e ter feito o quê? Não deixar que Lázaro viesse a ficar mais doente. Mas interessante nessa história, eu quero destacar para vocês, amados, que mesmo nesse momento difícil que elas estavam passando, o texto diz que Jesus amava aquela família, e logo depois diz que ele permaneceu mais 2 dias onde estava. Não poderia perguntar, será que Jesus amava realmente Lázaro? Por que não foi imediatamente para curar aquela enfermidade de Lázaro? Nossa compreensão humana, amados, é muito limitada. Nós não entendemos muitas vezes o que está acontecendo. Quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre a história de Lázaro, sobre a história do povo judeu, eu percebi uma coisa, que naquela época, amados, era comum que os judeus, que as pessoas que ali estavam, eles acreditavam que uma pessoa quando morria, em 3 dias ela podia ser ressuscitada, a alma da pessoa podia retornar ao corpo. Então Jesus já conhecia essa situação. Se isso acontecesse, se Jesus tivesse ido no 3º dia e ter ressuscitado Lázaro, essas pessoas poderiam falar, não, isso é normal, eu já esperava que isso acontecesse. Mas interessante que Jesus ele apareceu só no 4º dia. Por que ele foi no 4º dia? Por que ele não foi no 3º ou no 2º? Primeiro, amados, se Jesus tivesse ido no 3º dia e feito o que fez, o povo talvez não teria feito o que Jesus estava fazendo. É interessante que nós não entendemos isso, nós achamos que Jesus atrasou. Quando nós não entendemos isso, nós achamos que Jesus ele não amava o povo. Mas a verdade é o contrário. Porque se Jesus tivesse ido para curar Lázaro, ele não teria feito o que logo à frente ele fez. O amor de Jesus não desapareceu durante os dias de espera. Talvez Marta e Maria não conseguissem perceber o que Jesus estava fazendo, mas a incapacidade delas de compreensão não alterava o amor de Jesus por nós, por aquela família. Há momentos em que também não conseguimos compreender. Quando não compreendemos, corremos o risco de interpretar uma situação difícil como prova de Deus deixou de nos amar. Quando tudo vai bem, dizemos, Deus me ama, não é verdade? Não, se tudo está bem, não, Deus me ama. Mas quando a crise chega, pergunta muitas vezes, será que Deus ainda me ama? Isso acontece muito na minha vida também, irmãos. Quando a gente olha para as coisas que acontecem na igreja, o amor de Deus não aumenta nos dias bons e não diminui nos dias ruins. Igreja, isso não acontece. Quando Deus não te responde muitas vezes da forma que você quer, não é porque Deus não te ama, é porque não é o momento. Porque às vezes aquele momento que você estava esperando não é o momento adequado ainda, é o momento certo. Não interprete o amor de Deus apenas pela circunstância que você está enfrentando. Ah, porque hoje estou passando um momento difícil, então Deus não me ama. Mas quando eu estou passando um momento bom, Deus me ama. A verdade é assim. Ele continua sendo Pai, continua sendo bom, continua sendo fiel, continua sendo misericordioso e continua amando você. Ele continua te amando. Quando a gente pensa muitas vezes, quando a gente vai em Romanos 8, 3, 9, fala que ele afirma que nada pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos fala que nada pode separar nós do amor de Deus. E por que muitas vezes nós duvidamos? Muitas vezes nós achamos que Jesus amava aquela família, mas por que ele não chegou antes? Por que Jesus não fez nada? Por que ele demorou? O tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Abre para minha irmã em João 11, 20 e 21. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Amados,
nessa mesma frase que a gente tinha na palavra, tem duas situações. Uma é aquela que acreditava que Jesus podia curar o irmão dela, mas também tem uma frustração. Que ela coloca para mim e para vocês que se Jesus estivesse, se você estivesse aqui, mestre, meu irmão não teria morrido. Então ela acreditava no poder de Jesus. Então ela demonstrou que ela confiava, mas ao mesmo tempo ela demonstrando frustração. E isso é uma coisa que muitas vezes acontece também na sua vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque ele falou para ela. Por que você não está acreditando? Você deixa de acreditar naquilo que você acabou de prometer? Observe que Jesus não disse apenas, eu só posso realizar com a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse para mim e para você que eu posso somente curar. Jesus não só cura, ele pode dar vida, e vida em abundância, irmãos. A esperança de Marta não estava somente em um acontecimento, a esperança estava diante dela na pessoa de Jesus. Então ela tinha que olhar para Jesus, mas ela estava olhando para a situação. Marta viu o túmulo, Jesus viu uma manifestação da glória de Deus. Marta via 4 dias de morte, Jesus conhecia o próximo capítulo da história. Marta enxergava que estava encerrada a situação, mas Jesus enxergava aquilo que ainda estava à frente. Nós vemos a parte da história, mas muitas vezes uma parte da história, mas Deus vê a história completa. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que está acontecendo no agora, mas Deus está vendo lá na frente o que vai acontecer. E esse é o grande problema muitas vezes nosso, porque nós entendemos que as coisas que estão acontecendo comigo agora é o que vai me afetar para a minha vida inteira. Não é verdade. Aquilo que você muitas vezes está vivendo agora é uma experiência que Deus está testando você, Deus está provando você, Deus está moldando você, porque Ele quer gerar algo a mais. Mas nem sempre nós olhamos para isso, mas dessa forma, nós vemos os problemas de hoje, Deus conhece o caminho inteiro. Nós vemos a porta fechada, Deus conhece tudo que é além da porta fechada. Nós vemos a demora, Deus conhece o tempo e o propósito, amados. Por isso, durante a espera, precisamos ter fé, ter cuidado com as nossas precipitações. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos querendo agora é porque realmente precisa que aconteça agora. É verdade, amados, que muitas vezes nós precisamos de alguma coisa, é porque nós realmente precisamos agora. Mas se Deus der aquilo que nós precisamos agora, talvez aquilo que nós recebemos não vai ser aquilo que vai nos fortalecer na caminhada. Porque muitas vezes aquilo que nós recebemos não vai nos moldar para aquilo que vai vir lá na frente. Porque se eu não estiver preparado para a caminhada, amados, infelizmente, nós vamos ficar como Lázaro, no túmulo. Porque se nós não acreditarmos que o Senhor pode mudar a minha e a sua vida, nós vamos ficar mortos. Então nós precisamos entender que as coisas que acontecem hoje, amados, não é porque muitas vezes não foi porque Deus não quis. Não diga, Deus esqueceu de mim. Não diga, tudo acabou. Não diga, minha coração foi inútil. Não diga, Deus não está fazendo nada. Nunca diga isso, amados. Você pode estar vendo uma mudança, mas você pode não estar vendo uma mudança agora. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle da sua vida. Você pode não estar vendo nada acontecendo na sua vida agora, mas Deus está no controle da sua vida. Por mais que você não perceba, por mais que você não veja isso acontecer muitas vezes, mas Deus está no controle. A fé cristã não é o controle de Deus. Não adianta eu querer controlar o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Eu não tenho esse poder. Eu não consigo fazer. Mas Deus tem o controle da minha vida e da sua. Aquilo que Ele tem para mim e para você, amados, é extraordinário. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, eu preciso estar nas mãos do Senhor. Eu preciso entregar o meu controle na mão dEle. Eu preciso tirar do meu bolso, tirar da minha vida aquilo que eu acho que eu posso, aquilo que eu posso fazer, entregar na mão do Senhor para que Ele possa fazer. E eu vejo Deus fazendo muitas coisas, amados, muitas coisas que acontecem na minha e na sua vida. Eu posso dizer que o que Deus tem feito na minha vida nesses tempos são coisas assim que eu falo, Senhor, não tem nunca faltado nada, porque o Senhor sempre tem feito algo a mais. Muitas vezes a gente sobrando é a graça, é porque o que Deus dá é o que a gente precisa. A minha esposa costuma dizer muito com relação aos passarinhos que vão lá em casa. Muitas vezes a gente olha para os passarinhos, né, no quintal,
E a gente vê a ida e a vinda deles. E nós temos até alguns pés de mamão e a gente deixa para eles. A gente prefere deixar para os passarinhos comer a fruta, porque a gente gosta de ver eles chegando todos os dias de manhã para pegar aquela fruta. Isso é interessante porque até isso Deus prepara. E nós que somos filhos dele, e nós que somos cuidados por ele, por que nós não seguimos firmes e fortes com isso na presença do Senhor? Algumas respostas virão como esperamos, amados. Outras virão de uma maneira diferente. Algumas situações serão transformadas nessa vida, outras somente serão na eternidade que nós vamos entender. João 11 não deve ser usado como promessa de que tudo vai ser mudado na sua vida, amados. João 11 não quer dizer para você e para mim que as coisas vão ser mudadas como foi mudado na vida de Lázaro. Não. Ele quer mostrar para mim e para você que as coisas vão acontecer, mas no tempo dele, do Senhor Jesus. E é para isso que nós temos que entender que a mensagem é maior, é muito maior. Jesus tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. É Cristo, Senhor, e tem uma autoridade sobre a vida e sobre a morte. Então nós não podemos limitar ao Senhor somente numa situação de cura. Nós não podemos limitar a ação do Senhor porque eu quero a cura. Nós temos que entender que o Senhor Jesus é muito maior que simplesmente uma cura. Ele pode trazer a vida, aquilo que muitas vezes está morto. Então, para que isso possa ser verdadeiro na sua e na minha vida, amados, nós temos que entregar realmente tudo o que está acontecendo. Jesus chegou em Betânia, amados, é interessante que antes de realizar o milagre, duas irmãs profundamente feridas, isso é, Marta e Maria, estavam em lágrimas. E a lágrima nesse momento, amados, porque Lázaro estava morto há 4 dias. Uma porque Jesus não chegou a tempo. Bom, eu tenho um Jesus que é meu amigão, meu brother. Mandei mensagem dele e não veio. Poxa vida. E aí depois de 4 dias eles aparecem. Então elas estavam o quê? Tristes. E isso, essa tristeza, amados, não é ruim. Então elas estavam em lágrimas. Se o Senhor estivesse aqui, elas teriam falado: meu irmão não teria morrido, mas chegou aos pés de Jesus. Repetiu, Maria chegou aos pés de Jesus e repetiu praticamente a mesma frase que Marta. A mesma coisa. Ela falou: se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Quer dizer, parece que elas até combinaram, né? Mas na realidade, elas estavam sofrendo. Ela não escondeu sua dor, não fingiu que estava tudo bem. Porque já tinha morrido 4 dias, não. O Senhor Jesus está chegando aqui, já foi mesmo, não tem mais o que fazer? Não. Ela demonstrou para Jesus que estava sofrendo e que tinha perdido o irmão que ela amava e que Jesus amava também. Mas aí, irmãos, mas Maria levou a sua frustração diretamente aos pés de Jesus. Fé não é ausência de perguntas. Isso aqui é importante, irmãos. Fé não é ausência de perguntas. Fé é levar as suas perguntas à pessoa certa. Se você tem fé, não adianta você chegar para uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que não tem uns princípios cristãos, não tem realmente uma fé em Deus, e levar seus problemas para essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa, ao invés de ela poder te orientar ou te ajudar em oração, ela vai contar a sua história para outras pessoas. Aquilo que parecia muitas vezes um problema seu, que você tem que levar para uma pessoa de confiança, a igreja, a cidade inteira está sabendo. Então aqui é uma coisa é o seguinte: a fé é levar a pergunta e a sua dificuldade aos pés do Senhor. Deus não se assusta com a sua dor. Deus não se assusta com a minha dor. Deus não rejeita uma oração feita entre lágrimas. Deus não exige que entremos em sua presença pedindo força. Deus não exige isso. Onde você viu isso na Bíblia? Deus não fala: você vai falar comigo aqui, que você vem rindo feliz, porque eu sou Deus. Não. Deus te aceita da forma que você é e da forma que você está. Porque senão, amados, por que ele teria mandado Jesus? Porque o povo estava sofrendo, estava passando dificuldade. E aí veio Jesus para nos auxiliar. Deus exige que entramos em sua presença, não fingindo, mas com um coração puro. Podemos dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, isso está doendo. Senhor, eu esperava outra resposta. Senhor, eu pensei que seria diferente. É isso, nós podemos falar na presença do Senhor. Quando você estiver orando com o Senhor, se você fez algum pedido para Ele e Ele não te respondeu, porque da forma que você esperava, você pode chegar e falar: Senhor, poxa, eu orei, pedi ao Senhor dessa forma, mas eu não estou entendendo por que o Senhor não está respondendo. O que está errado em mim para que o Senhor não está respondendo?
Então você pode falar isso com Deus. E a presença de perguntas não significa necessariamente, amados, ausência de fé. Então a presença de perguntas não significa ausência de fé. Marta e Maria tinham perguntas, mas foram ao encontro de quem? De Jesus. E quando elas foram ao encontro de Jesus, então encontrando Jesus, elas fizeram perguntas para Jesus. E é interessante quando eu venho aqui, ó. Então encontramos um versículo mais pequenos que eu já vi. E tem uma profundidade tremenda. Quem sabe qual é o versículo menor da Bíblia? Jesus chorou. Amados, foi o único lugar que eu encontrei que Jesus chorou. Tem algum outro lugar da Bíblia? Não. Jesus chorou porque ele amava aquelas pessoas que ali estavam. Mas Jesus sabia o que ia fazer depois. Ele sabia o que ia acontecer depois. Mas ele se colocou na dor daquelas pessoas ali também. Então ele se comove com a nossa dor, irmãos. Então ele não olha para você como superioridade, não. Ele olha e sabe que a dor que você está passando, a dificuldade que você está passando. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim chorou. Isso não nos mostra que conhecer o final não torna a dor do caminho irrelevante. Jesus conhecia o final, mas isso não torna a caminhada que eu e você vamos seguir irrelevante. Porque eu e você temos que caminhar no nosso caminho. É interessante, muitas vezes a gente fala que a jornada é muito melhor do que o final. Que a jornada que você está vivendo hoje, aonde você vai chegar, é o resultado que você quer. Mas a jornada, a vida que você está levando, é importante, porque é a jornada que vai te moldar, que vai te transformar, é que vai te levar mais fundo na presença do Senhor. Imagina se você simplesmente olhasse no final e falasse assim: Senhor, aceito Jesus, e já falava: agora eu quero pôr o céu. Não vai acontecer. Com um cara lá na cruz, aconteceu. O cara era o quê? Era um esperto? Era o quê? Uma pessoa famosa? Era uma pessoa que não tinha feito nada errado? Não, era um criminoso. Mas lá na cruz, esse criminoso reconheceu Jesus como o único Salvador. E ele falou com Jesus ali, Jesus falou assim: hoje mesmo, estarás comigo onde? Na glória. Está vendo como é profundo? Quando a gente começa a falar do Senhor. E interessante, amado, que quando a gente olha para as coisas que acontecem na nossa vida, talvez algumas pessoas não compreendam as suas lágrimas. Talvez algumas pessoas digam para você: você precisa superar isso. Quem não viu isso? Amado, isso é muito comum. As pessoas olham para você e falam assim: não, você precisa superar isso. Você precisa ser mais forte. Não é? Você precisa ser muito mais forte do que hoje. Não podemos demonstrar fraqueza. Você não pode demonstrar fraqueza, você tem que ser forte. Mas Jesus não despreza a sua lágrima. Ele não está interessado apenas em resolver as situações. Ele se importa com pessoas. Ele está olhando para o seu sofrimento, para essa situação que você está passando hoje, porque ele quer transformar. Quando não consigo entender a mão de Deus, olha que interessante isso aqui, ó. Quando não consigo entender as mãos de Deus, continuo confiando no coração de Deus. Muitas vezes eu não entendo o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Muitas vezes eu fico naquela assim: mas por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Como que isso acontece? Mas a primeira coisa, você tem que continuar confiando em Deus. Depois de chorar com aquela família, Jesus caminhou até o túmulo e diante do túmulo havia uma pedra. A passo de obediência que precisamos dar, amados. É interessante quando a gente fala de pedra. Uma pedra no caminho é um tropeço, não? Uma pedra no caminho pode se derrubar. Uma pedra no caminho ela pode ser uma coisa ruim. E naquele momento a pedra era o quê? Um obstáculo. Jesus tinha poder para remover a pedra? Você tinha poder para fazer curar Lázaro? Também tinha poder para remover a pedra. Mas é interessante, amados, ao chegar ao túmulo, Jesus deu uma ordem: tira a pedra. Coloca lá em João 11, 38 e 40. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta
em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tire a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Interessante, né? Que quando a gente fala sobre a pedra, Jesus pediu para que tirasse a pedra. Mas Marta, nessa situação, ela fala o quê? Senhor, já tem 4 dias, ele já está até fedendo. Lembra que a gente falou no começo por que isso aconteceu? Uma pessoa que está morta, irmãos, há 4 dias já começa a acontecer situação ruim. O corpo já começa a ficar, começa a se decompor. Isso é natural. Então já existia um mau cheiro ali. Mas Jesus tinha poder para ressuscitá-lo e também tinha poder para remover a pedra sozinho. Mas se eu estou envolvendo as pessoas naquele momento, amados, a multidão, não poderia simplesmente dizer assim: vem cá, tira a pedra aí, não. Pediu para que as pessoas que estavam também fizessem uma ação. Porque tem coisas na minha e na sua vida, amados, se você não fizer, Deus não vai fazer. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer. Mas as pessoas precisavam tirar aquela pedra. E muitas vezes, amados, nós fazemos aquilo que Deus nos ordena e confiamos nele para que as coisas aconteçam ali na sua vida. Mas se você não tirar a pedra do seu caminho, não vai ser Deus que vai tirar. Marta imediatamente apresentou uma objeção, lembra? Senhor, já chega mal, porque já é 4 dias. Marta estava olhando para quê? A realidade natural. Marta estava olhando para quê? Para a situação que estava acontecendo, já cheirava mal. Marta estava olhando para a realidade da carne. Eu e você, que você é uma pessoa que está enterrada há 4 dias aqui no cemitério de Corumbá, fede ou não fede? Ainda mais com esse calor. Infelizmente, o corpo nosso é o quê? É carne. Ele vai se decompor, vai virar pó e ele vai feder. Então, o que aconteceu naquela hora? A situação que eles estavam vivendo ali é uma situação que vai te... Se coloca no lugar de Marta e Maria. Poxa vida, Jesus não chegou no tempo que eu esperava. Jesus não veio na hora que eu precisava. Agora ele chegou, eu já enterrei meu irmão. Eu já resolvi aquela situação. Agora ele pede para que abra novamente a gruta, tire a pedra. Mas na cabeça daquelas mulheres, poxa, eu vou ter que rever a situação do meu irmão morto lá dentro de novo, e esse mau cheiro que vai surgir. Existia uma multidão ali, próxima, observando tudo aquilo que estava acontecendo. E quando ela tem uma objeção, Jesus vai colocar assim para ela: a pedra não escondia apenas o corpo, escondia a dor, a frustração e a realidade da perda. Retirar aquela pedra significa o quê? Confrontar novamente aquilo que a família desejava, que já tinha desejado, e já resolvesse. Não tinha nada na cabeça dela que pudesse ser feito. Não tinha nada que pudesse ser alterado. Para ela já tinha sido resolvido, o irmão já tinha morrido. Mas é interessante, amados, que a fé não é ligada. A fé não negava a existência da morte. A fé reconhecia que Jesus possuía autoridade, mesmo diante dela. Enquanto esperamos uma intervenção de Deus, existem pessoas e passos que nós temos que ter em obediência. Se eu e você não tivermos obediência na palavra do Senhor, as coisas não vão acontecer. Interessante, para que eu possa realmente caminhar com Deus, eu tenho alguns passos que eu preciso seguir. Primeiro, talvez eu precise perdoar alguém. Porque uma pedra, muitas vezes, é falta de perdão. Não perdoar alguém é uma pedra no teu caminho. Talvez seja pedir perdão também. Também é uma pedra que você tem que trabalhar. Talvez seja procurar ajuda. Talvez seja abandonar o pecado. Talvez seja retornar a orar. Ter mais comunhão com Deus. Talvez seja voltar a comunhão com a igreja. Talvez seja cumprir uma responsabilidade que você ainda tenha adiado. Então, remover a pedra, mas pode ser isso. Outras coisas também pode ser. Mas se nós não retirarmos a pedra para produzir milagre, não vai acontecer. Então nós precisamos retirar a pedra para que realmente o milagre possa acontecer na minha e na sua vida. Obediência é fazer a nossa parte quando confiamos que Deus fará aquilo que somente Ele pode realizar. Qual é a pedra que você precisa tirar essa noite, irmãos?
Qual é a pedra que você precisa transformar na sua vida para que realmente Deus possa fazer a diferença na sua vida? A pedra foi retirada, todos olharam para dentro do túmulo. Então Jesus levantou-se e mandou a sua voz: Lázaro, vem para fora. Foi o que Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Interessante quando Jesus não entrou no túmulo, Jesus não entrou para buscar Lázaro, Jesus somente usou a sua palavra, onde ninguém mais poderia entrar. Sua voz alcançou aquilo que estava lá dentro, um corpo que parecia morto, mas com a voz do Senhor Jesus alcançou e ele saiu para fora. A morte não conseguiu resistir à voz do Senhor, que é o autor da vida. Então, amados, se Jesus deu uma ordem na sua vida, acredita, confia. Não adianta você ficar com medinho, porque talvez exista áreas na sua vida que parecem ser erradas. Talvez você já tenha colocado uma pedra de não há mais esperança, não existe solução, já passou um tempo demais, mas isso não pode mais mudar. João 11 nos lembra que nenhuma situação está fora da autoridade de Jesus. Isso não significa que ele fará tudo exatamente da forma que eu quero, mas da forma que ele quer. Depois que Lázaro saiu, ainda estava envolvido pelas faixas do sepultamento. Então Jesus ordenou: desatai e deixai vivo. Interessante, amados, que quando a gente vê nessa parte aqui, porque ele estava, como que era o costume naquela época? A pessoa que nós temos o costume de colocar a pessoa no caixão, né? Então, se uma pessoa está no caixão, ela tem que abrir o caixão e sair andando. Naquela época não tinha um caixão, mas as pessoas eram envoltas em pano. Eu imagino Lázaro tendo que andar, amados, todo apertadinho, cheio de pano, e chegar na porta ali e olhar para fora assim: o que está acontecendo? Não entendendo nada. E aí Jesus dá uma ordem para as pessoas que ali estavam: retira o pano, retira aquilo que está amarrando a ele. E muitas vezes nós precisamos fazer isso aqui na igreja. Muitas vezes pessoas vêm para a igreja se reconciliando com Deus, pedindo ajuda para a igreja, e nós olhamos para aquela pessoa que está amarrada, que está presa, e nós não ajudamos ela a tirar aqueles panos que estão prendendo ela. Aquilo que muitas vezes o mundo está prendendo ela lá fora. Nós precisamos olhar para aquela pessoa e amar aquela pessoa. Nós precisamos ajudar aquela pessoa a caminhar com Deus. Nós precisamos fazer com que aquela pessoa que veio novamente para Deus, ela possa olhar para a nossa igreja, para nós, para mim, para você, e falar: não, eu vou caminhar nessa igreja, eu vou caminhar com essas pessoas, porque eu tenho certeza que elas vão me dar amor, vão me ajudar a caminhar. É isso que eu trago nessa parte, quando Jesus coloca isso: desatar e deixar o ir. Ele não está dizendo simplesmente para tirar o plano, ele está dizendo que nós precisamos ajudá-lo. E é isso que nós temos que fazer com as pessoas que entraram nessa igreja. Nós precisamos ajudar essas pessoas a caminhar com Deus. Nós precisamos ajudar essas pessoas a caminhar com Jesus. Porque se eu e você não fizermos isso, amado, Jesus concedeu a vida para mim e para você, não fazemos nada. Então nós temos que olhar para isso também e aprender, amados, que a igreja tem que fazer a nossa parte. Jesus salva, restaura e concede vida. E a comunidade ajuda aqueles que estão começando a se libertarem das marcas do passado. A comunidade é a nossa igreja. Nós temos que ajudar as pessoas que estão presas no passado a sair desse passado e caminhar de volta para Jesus. Quem está voltando à vida espiritual precisa encontrar uma igreja que não empurra a pessoa novamente para o túmulo. Imagina se eu e você chega alguém pedindo ajuda e nós colocamos ela de volta para o túmulo, que seria o mundo. Nós precisamos orar para essas pessoas, amados, que estão voltando para a casa do Senhor, e dar a mão e fazer com que essas pessoas caminhem comigo, com você, na direção certa, que é Jesus Cristo. A voz de Jesus alcança lugares onde nenhuma força humana consegue chegar, amados. É interessante quando a gente chega aqui na igreja, muitas vezes, amados, não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes a gente vem doente para a igreja. Muitas vezes a gente vem abatido para a igreja. Isso é normal, porque nós passamos uma semana inteira, muitas vezes, passando por tribulações. Quantas pessoas, muitas vezes, na nossa igreja estão doentes, estão oprimidas? E nós precisamos estar olhando sempre e sempre para essas pessoas, amados.
Porque se a minha voz e a sua voz chegar a Deus de uma forma suave, eu tenho certeza que Deus vai poder fazer muito mais através da minha e da sua vida. Vamos recordar 5 pontos, amados, que Deus colocou para mim e para você. Amor, Jesus amava aquela família, mesmo quando não chegou imediatamente. Demora, o tempo de Jesus era diferente do tempo esperado por Marta e Maria, mas ele nunca perdeu o controle. Lágrimas, Jesus recebeu as perguntas daquela família, entrou na sua dor e chorou com eles. Pedro, as pessoas fizeram aquilo que podia fazer e obedecer à ordem de Cristo. A voz, Jesus chamou Lázaro para fora e revelou a sua autoridade sobre a morte. São 5 pontos, amados, que nós precisamos sempre ter em mente. A história parecia caminhar da enfermidade para a morte, mas Jesus transformou um lugar de luto em um lugar de revelação, de transformação. Os silêncios pareceram não significar ausência, a demora não significa falta de amor, a lágrima não significa falta de fé, a perda não era maior do que a autoridade de Jesus, e a morte não era mais forte do que a voz de Jesus. A morte não é mais forte do que a voz de Jesus, amados. Quando Deus parece estar em silêncio, mantenha-se no seu amor, respeite o seu tempo, derrame suas lágrimas diante dele, permaneça em obediência e continue sempre ouvindo a sua voz. Porque se você continuar ouvindo a voz do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. O que nós fazemos muitas vezes, amado, é entregar só uma parte daquilo que o Senhor pediu para mim e para você. Muitas vezes nós não entregamos aquilo tudo que o Senhor pediu para mim e para você. Muitas vezes nós deixamos de lado as coisas que o Senhor colocou para mim na sua vida. Quando o silêncio ele é muito grande, nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Quando o silêncio parece que não tem fim, quando olhamos muitas vezes para as situações da nossa vida, a gente acha que o Senhor não está nos ouvindo, nós muitas vezes nos frustramos, nós colocamos frustrações na nossa vida. Mas por quê, amados? Porque somos humanos, somos pecadores. Mas o silêncio de Deus, amados, não significa que Ele não está te ouvindo. O silêncio de Deus não significa que Ele não está te ouvindo. O silêncio de Deus muitas vezes significa, amados, que Ele está trabalhando no silêncio. Aquilo que você não está percebendo agora é porque não é o tempo. Porque o tempo do Senhor é diferente do meu e do seu tempo. O tempo do Senhor é muito maior do que o meu e o seu tempo. Então, quando Deus está falando com você em silêncio, lembre de uma coisa: aquilo que parecia que não ia acontecer, aquilo que parecia que não ia dar certo, na hora que menos você esperar, o Senhor vai fazer a diferença. Como o louvor que nós ouvimos aqui hoje, é na presença de Deus que nós temos que estar. É na presença de Deus que eu preciso estar para que as coisas aconteçam. É na presença do Senhor que as coisas vão ser transformadas. É na presença que as coisas vão ser modificadas. Interessante que a demora, quando a gente olha para a demora que as coisas acontecem na minha vida, muitas vezes a gente culpa, né? Às vezes até pessoas da nossa casa, às vezes a gente culpa até a Deus, porque não está respondendo a minha oração, sou tão fiel, eu vou todos os dias na igreja, eu faço isso, faço aquilo, e Deus não está respondendo. A demora, mas às vezes é porque não era ainda o tempo do Senhor para a sua vida. E esse tempo ele tem que ser trabalhado na minha sua vida de uma forma que vai mudar a minha e a sua vida. Quando olhamos para as coisas que estão acontecendo, amados, nós precisamos entender que por mais que as coisas não pareçam que estão acontecendo da forma que eu planejei, Deus está agindo. Deus está fazendo a diferença. E as lágrimas, elas podem ser um resultado triste muitas vezes. Mas também tem uma parte interessante. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, se essa alegria que vem pela manhã é real no meio da sua vida, irmãos, precisamos entender que as coisas vão acontecer da forma que Ele quer.
Amados, feche os olhos um momento. Feche seus olhos aí. Talvez você esteja vivendo uma situação parecida com a de Marta e Maria. Você orou, você esperou, você acreditou, mas a resposta ainda não chegou como imaginava. Talvez dentro do seu coração você esteja dizendo: Senhor, se tivesse pedido antes, isso não teria acontecido. Senhor, por que demoraste? Senhor, por que permitiste essa dor? Hoje Jesus não está condenando as suas perguntas, amados. Ele está olhando para você. Confie novamente, confie que Ele vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. Talvez você não consiga enxergar o que Deus está fazendo agora. Talvez ainda exista uma pedra diante da situação que você está vivendo. Talvez ainda haja lágrimas nos seus olhos, mas Jesus continua sendo a sua ressurreição na sua vida. Nossa esperança não está apenas em receber uma resposta. Nossa esperança está na presença de Cristo. Talvez Deus esteja chamando você para tirar uma pedra da desobediência, do ressentimento, do medo, do orgulho. Muitas vezes, Deus talvez precise voltar a orar, talvez precise perdoar, talvez precise pedir ajuda, talvez precise chegar ao Senhor, aquilo que está tão. Eu quero que os irmãos fiquem comigo, se possível. Senhor, eu compreendo o teu tempo, mas continuo confiando no teu caráter. Eu não entendo o teu silêncio, mas creio que não estou abandonado. Eu não consigo enxergar toda a história, mas sei que o Senhor continua presente. Amados, mesmo quando Deus parece silencioso, Ele está ausente. Ele não está ausente. Mesmo quando parece estar demorando, Ele não perdeu o controle. Mesmo diante do tumulto, Jesus continuou sendo a ressurreição e a vida para você. Então, quando você olhar para as coisas que estão acontecendo na sua vida, olhe primeiro para Deus. Entregue realmente aquilo que está acontecendo na sua vida à presença do Senhor. Porque se você fizer isso, Deus vai entrar no controle da sua vida. E quando nós entregamos, amados, aquilo que está na presença do Senhor, Deus vai mudar a sua história. Eu fico imaginando a caminhada de Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer. Ele já sabia que Lázaro tinha morrido, ele já sabia do sofrimento daquelas irmãs, ele já sabia que ia fazer a ressurreição de Lázaro, mas ele caminhou até chegar lá, demorou 4 dias. E mesmo nesse tempo, quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele sentiu comovido por aquelas pessoas. Imagina eu e você aqui, amados. Nós estamos aqui na casa do Senhor. E nós precisamos entregar a nossa vida na presença de Deus. Nós precisamos realmente entregar aquilo que estou fazendo na presença de Deus, para que realmente as coisas possam mudar na minha e na sua vida. E para que essas coisas realmente aconteçam, mudanças, amados, eu tenho alguns princípios que nós precisamos estar sempre atentos. Jesus ordenou para tirar a pedra. Está lá em João. As pessoas fizeram o que Jesus pediu. E você está fazendo o que Jesus pede para você? Será que você realmente está fazendo aquilo que Jesus pede para você fazer? Porque quando Jesus chegou lá e deu aquela ordem, as pessoas foram lá tirar a pedra, Jesus fez o milagre. Lázaro saiu, ressuscitou. Mas para que esse milagre acontecesse na vida de Lázaro, as pessoas que ali estavam precisaram fazer alguma coisa. Então eu e você precisamos fazer a mesma coisa hoje. Nós precisamos entregar a nossa vida, nossa confiança na presença de Jesus. E para que isso aconteça, você tem que colocar de lado aquilo que você muitas vezes acha que não vai ser transformado ou modificado. A pedra que está te impedindo de avançar, você precisa retirar. Aquilo que está deixando você parado onde você está hoje, você tem que remover. Se você remover essa pedra, o Senhor vai entrar e vai modificar aquilo que você precisa que seja feito. E essa mudança, ela tem que começar primeiro em mim. Eu tenho que acreditar. Eu preciso mudar a minha vida, para que as pessoas lá fora possam olhar para você e entender que as coisas mudaram.
Se isso não acontecer, amados, não adianta você falar que é crente, não adianta você falar que você é transformado. As pessoas precisam olhar para você e ver isso. Falar que é crente hoje em dia é o que, amados? Isso é muito fácil. Hoje você vê na mídia as pessoas falando que são cristãos, pessoas que são crentes. Mas é a história de vida dessas pessoas, será que são transformadas realmente por Jesus? Então, nessa noite, amados, eu queria trazer para vocês essa reflexão. Eu queria fazer um fechamento com vocês, que a gente chama o pastor da nossa igreja. O silêncio, amados, não significa ausência. A demora não significa abandono. As lágrimas não significa falta de fé. A pedra não é maior que Jesus. A rocha não é mais forte do que a nossa. Senhor. Então, que você possa guardar isso no seu coração. Que a voz do Senhor Jesus é muito maior tudo aquilo que você está passando hoje. Que a voz do Senhor Jesus pode transformar tudo na sua vida. Mas para essa transformação acontecer, você tem que tirar a pedra que está te impedindo. Você tem que remover aquilo que está te impedindo de seguir adiante. E muitas vezes, esse obstáculo que está te impedindo é o que te faz paralisar na vida espiritual. E que faz paralisar você não acreditar na cura que você está esperando. Que faz paralisar você não acreditar naquilo que você está buscando acontecer na sua vida. Muitas vezes você está buscando uma porta, muitas vezes está buscando uma ajuda. Muitas vezes você está buscando algo que vai transformar a sua vida. Mas porque você não tirou aquela pedra, está atrapalhando o seu caminhar, Deus não pode agir por você. Então, que você possa realmente remover a pedra e que essa remoção dessa pedra possa transformar a sua vida de uma forma tremenda, que possa mudar tudo que você precisa na sua vida. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor? Irmão, a escolha é sua. A decisão é sua se você retira a pedra ou não. Mas Jesus está falando hoje para essa igreja: saia para fora. Viva, ouça a palavra do Senhor. Não há nada que Jesus, que Deus não possa fazer. Tudo é possível para Deus. Mas tem coisas que somente eu e você não podemos fazer. Que Deus não vai fazer. Então, hoje. Não sei qual é a pedra que está te impedindo de crescer, qual é o empecilho. Muitas vezes não é nem o inimigo que colocou, mas sim você que colocou essa pedra, esse empecilho. Você não consegue romper, não consegue avançar aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Amém, queridos? Eu quero fazer isso com em pé, nós vamos estar encerrando um pouco dessa noite. Mas como você viu aqui, o culto está somente começando, todo dia, com todo o Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Iniciando essa semana, onde muitas vezes vamos enfrentar dificuldades, lutas, mas Deus pode todas as coisas. Deus está falando para você nessa noite. Irmão, avance. Não pare não, não desanime não. Porque se você parar, você vai começar a sentir os medos, as dificuldades. Avance. A palavra do Senhor fala que Deus é corajoso. Então receba em nome de Jesus. E você é corajoso. Você é um homem valente. É uma mulher valente. Não desanime em nome de Jesus. Olhe para o reino, olhe para Jesus. Não olhe para o não. Se você olhar para o nome, você vai se decepcionar. Nós somos falhos. Olhe para Jesus, que é perfeito. Amado Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos encontramos na sua casa. Pai, nós somos do Senhor, Pai querido. Assim como a tua palavra disse, Deus, saia para fora, Lázaro. Deus está falando conosco hoje. Pai, que vai melhor sair, Pai, na caverna que muitas vezes nós entramos por causa do medo, da angústia, da depressão, de situações difíceis. Aí nós nos escondemos, nos colocamos dentro da caverna. Mas a palavra do Senhor que fala, saia para fora. O que você está fazendo aí dentro da caverna, não, saia para fora e viva aquilo que Deus já preparou para você. Não tenha medo. Siga em frente, olhe para Jesus, olhe para o Senhor. Mas, Espírito, somente a
força, não é entendimento. Decisões que nós temos que tomar, escolhas que nós temos que fazer. O Senhor vem nos dando a direção, Pai querido, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha iluminar o nosso caminho à luz da Sua palavra, somente à luz da Sua palavra, que é a verdade. A palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que tira todo medo, toda angústia, todo sofrimento, toda dor, todo vazio, é somente a Tua palavra, é somente a Sua presença. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor. A Tua palavra de nós, Pai, a Tua palavra nos diz que há prazer em estar na Tua presença. Que haja esse prazer, que haja essa alegria de estar na casa do Senhor, de estar na Tua presença, Pai. Pai, tira todo o comodismo, tira toda a preguiça, toda a morte espiritual, Pai, nós pedimos no nome de Jesus. Porque a Tua palavra é viva e eficaz, porque a Tua palavra não volta vazia. Pai, o Senhor conhece, Deus, cada coração aqui nessa noite, porque tu fez a Tua palavra, que o Senhor esquadrinha o som dos nossos corações. Mas, meu querido, receba, Pai, a nossa oração como um cheiro suave ao Senhor. Recebe essas vidas aqui, representando as suas famílias, que somente o Senhor conhece lá no profundo, lá no íntimo. Somente o Senhor conhece. Pai, a cura do Senhor já foi liberada no nome de Jesus. Que vidas sejam curadas, sejam restauradas, sejam transformadas pelo Seu poder. Que o Senhor venha para nos dar paz. Aliás, o Senhor já nos deu a paz, que é a Teu Filho amado Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento na Tua casa, na Tua presença. E que nós não venhamos a sair da Tua presença, mas sim permanecer na Sua presença e viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Pai, muito obrigado. Faça esse sozinho para aqueles que vão receber. Que o amor de Deus, que a graça redentora de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo vai ser com a Tua família reunida aqui nessa noite. Seja o Teu povo compromissado, Pai, com a Tua palavra e com o Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Nos deu uma noite para que descanso no Senhor. E já entregamos, Pai, no dia de amanhã, na semana que se inicia hoje, em Tuas mãos. Que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha estar dando condições, fortalecendo o nosso corpo finito e nos guardando, nos revestindo por toda a cura do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Tenha uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma semana debaixo das mãos do Senhor. Não é mal assim, né? Abençoa a vida do seu irmão, um abraço do seu irmão, abençoa a vida dele. Mais alguns amigos temos colocado